A estrela de Davi, um símbolo presente em sinagogas, bandeiras, objetos religiosos e até em igrejas cristãs. Mas será que todos sabem o que realmente ela significa? Alguns dizem que é um sinal de proteção divina, enquanto outros acreditam que há um mistério bíblico oculto por trás de sua origem. Há aqueles que associam esse emblema ao esoterismo e a práticas místicas, levantando a grande pergunta: o que a Igreja Católica realmente pensa sobre esse símbolo? Se pesquisarmos a história, veremos que esse símbolo religioso já foi usado em diferentes contextos, desde o Antigo Testamento até os dias de hoje. Mas ele foi realmente um símbolo do rei Davi? Ou sua origem está em outro lugar, talvez mais recente do que se imagina? E o mais intrigante, como esse emblema chegou a ser relacionado ao cristianismo? Há uma conexão entre a estrela de Davi e a Trindade? Para alguns, a estrela de Davi não passa de um simples ornamento geométrico, sem qualquer influência espiritual. Mas se olharmos com atenção, perceberemos que esse hexagrama carrega significados profundos. Alguns acreditam que há um poder oculto nela, algo que vai além do que os olhos podem ver. E se dissermos que esse mistério bíblico envolve até mesmo o sábio rei Salomão? Então, antes de tirar conclusões precipitadas, vamos juntos explorar cada detalhe, desde sua origem no judaísmo até seu impacto na Igreja Católica. Vamos descobrir se esse símbolo religioso é uma herança espiritual legítima ou se foi deturpado ao longo do tempo. A origem da estrela de Davi, história ou mito? Quando se fala em estrela de Davi, logo se pensa no grande rei de Israel. Mas será que ele realmente usou esse símbolo? A verdade é que não há registros concretos na Bíblia que afirmem isso. No entanto, ao longo dos séculos, o povo judeu começou a adotá-la como um sinal de identidade e proteção. Mas de onde veio essa associação? Algumas teorias indicam que a estrela de Davi surgiu apenas na Idade Média, sendo adotada como um símbolo representativo do judaísmo muito tempo depois da época do rei Salomão e do Antigo Testamento. Mas por que ela foi escolhida? Muitos acreditam que sua forma geométrica representa o equilíbrio entre o céu e a terra, o divino e o humano. Há quem diga que a estrela de Davi foi usada como um selo mágico em tempos antigos. Alguns escritos rabínicos indicam que esse hexagrama estava presente em amuletos e pergaminhos com textos sagrados. Isso levanta outra questão: se sua origem está associada a práticas esotéricas, como ela se tornou um símbolo tão importante no judaísmo e até no simbolismo cristão? A história desse símbolo não é tão simples como parece. Para entendê-la melhor, precisamos analisar como ele passou a representar o povo judeu e, mais tarde, começou a ser visto também em igrejas cristãs. A estrela de Davi é a religião, judaísmo, cristianismo e outras crenças. No judaísmo, a estrela de Davi é um símbolo de identidade nacional e espiritual. Ela está estampada na bandeira de Israel e em diversos objetos religiosos. Mas sua adoção oficial como emblema do judaísmo ocorreu muito depois da era bíblica, tornando-se um símbolo central apenas nos últimos séculos. Mas e no cristianismo? Algumas igrejas utilizam a estrela de Davi em vitrais e ornamentações. Será que há uma conexão entre esse símbolo e a fé cristã? Alguns estudiosos afirmam que sua estrutura geométrica remete à Trindade e ao equilíbrio entre o divino e o humano, tornando-se um símbolo religioso presente também na tradição católica. Por outro lado, há grupos que utilizam a estrela de Davi com significados esotéricos, atribuindo a ela poderes místicos e interpretações que fogem totalmente de suas origens religiosas. Esse uso gerou muitas dúvidas ao longo da história: esse símbolo foi corrompido ou seu verdadeiro significado foi simplesmente esquecido? Mas se há tantas interpretações sobre a estrela de Davi, como saber qual delas é a verdadeira? Para responder a isso, precisamos entender o que sua estrutura geométrica realmente representa. O significado espiritual da estrela de Davi. A estrela de Davi não é apenas um desenho simétrico. Sua forma geométrica tem sido interpretada de diversas formas ao longo da história. Seus dois triângulos sobrepostos representam a interseção do divino com o humano, do céu com a terra. Seria isso um reflexo da presença de Deus na criação? Alguns associam sua estrutura à Trindade, relacionando suas pontas às três pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo. Seria essa mais uma conexão entre o cristianismo e esse antigo símbolo religioso?
O fato é que muitas igrejas utilizam a estrela de Davi como um ornamento sagrado, mas seu significado espiritual nem sempre é bem compreendido. No judaísmo, ela representa a proteção de Deus sobre seu povo. Alguns rabinos acreditam que cada ponta do hexagrama simboliza um atributo divino, como misericórdia, justiça e sabedoria. Já em algumas tradições esotéricas, essa estrela tem um significado completamente diferente, associado a energias ocultas e práticas místicas. Mas por que tantas vertentes diferentes se apropriaram desse símbolo? A resposta pode estar na forma como ele foi interpretado ao longo dos séculos. O problema é que, quando um símbolo religioso cai no domínio público, seu significado original pode se perder. A estrela de Davi na cultura e na simbologia oculta. Ao longo da história, a estrela de Davi foi usada por diversas tradições espirituais. Grupos esotéricos, como a Cabala e a maçonaria, adotaram esse símbolo, atribuindo a ele significados ocultos. Mas o que motivou essa apropriação? Na Cabala, corrente mística do judaísmo, a estrela de Davi representa a interação entre forças espirituais do universo. Alguns acreditam que ela possui um poder oculto, relacionado ao equilíbrio energético e à proteção contra forças malignas. Isso gerou debate sobre até que ponto esse símbolo pode ser considerado exclusivamente religioso. Na maçonaria, o hexagrama aparece em alguns rituais como um emblema do conhecimento ancestral. Mas aqui surge uma questão intrigante: como um símbolo do judaísmo passou a ser utilizado por sociedades secretas? Teria havido alguma conexão entre esses grupos no passado? Essa apropriação levanta dúvidas. Quando um símbolo se torna popular, ele corre o risco de perder seu verdadeiro significado. E foi exatamente isso que aconteceu com a estrela de Davi. A estrela de Davi e o rei Salomão, o anel do poder? Entre as muitas histórias que cercam a estrela de Davi, uma das mais enigmáticas está ligada ao rei Salomão. Segundo algumas tradições, ele possuía um anel especial, conhecido como Selo de Salomão, que lhe conferia sabedoria e poder divino. Esse anel teria sido um presente de Deus, permitindo-lhe governar com justiça e até mesmo controlar espíritos. Mas qual a conexão disso com a estrela de Davi? Algumas versões sugerem que esse selo tinha a forma de um hexagrama, semelhante à estrela de Davi, e que ele era utilizado para selar decretos reais e invocar a proteção divina. Outras teorias afirmam que o anel possuía inscrições sagradas que apenas Salomão conseguia decifrar. Esse elemento místico fez com que o símbolo religioso fosse associado a poderes ocultos, em alguns casos, até mesmo a rituais esotéricos. Curiosamente, o chamado Selo de Salomão também aparece em culturas diferentes. Alguns povos árabes antigos acreditavam que ele era usado para exorcismos e proteção espiritual. Há registros de que sua imagem foi gravada em talismãs e pergaminhos com versículos do Antigo Testamento. Isso levanta uma questão intrigante: se a estrela de Davi realmente fazia parte do anel de Salomão, por que esse símbolo não aparece explicitamente nas Escrituras? A verdade é que essa conexão entre Salomão e a estrela de Davi não passa de tradição oral e relatos extrabíblicos. Mas o fato de essa história ter atravessado séculos mostra o impacto que esse símbolo teve. Se sua relação com Salomão é duvidosa, sua presença no cristianismo e na Igreja Católica é um assunto que merece ainda mais atenção. A estrela de Davi e o cristianismo, a Igreja a reconhece? Se a estrela de Davi é amplamente reconhecida como um símbolo do judaísmo, qual sua relação com o cristianismo? Para a surpresa de muitos, esse símbolo religioso pode ser encontrado em diversas igrejas católicas ao redor do mundo, ornamentando vitrais, altares e elementos decorativos. Mas o que isso significa? Embora não seja um símbolo central na fé cristã, a estrela de Davi pode ser interpretada de maneira teológica. Para alguns estudiosos, ela representa a aliança entre Deus e a humanidade, especialmente por meio da linhagem davídica, que culmina no nascimento de Jesus Cristo. Afinal, Jesus é chamado de Filho de Davi, e sua chegada ao mundo cumpre as promessas do Antigo Testamento. Além disso, sua forma geométrica de dois triângulos sobrepostos pode simbolizar a Trindade, tornando-se, assim, um elemento de simbolismo cristão. Isso explica por que algumas igrejas incorporaram esse emblema em sua arquitetura. Mas, apesar dessas interpretações, a Igreja Católica nunca adotou oficialmente a estrela de Davi como um símbolo cristão. No entanto,
como acontece com muitos símbolos religiosos, seu significado pode ser mal interpretado e até distorcido. Isso nos leva a uma confusão comum, a diferença entre a estrela de Davi e a estrela de Belém. Diferença entre a estrela de Davi e a estrela de Belém. Muitas pessoas confundem a estrela de Davi com a estrela de Belém, mas a verdade é que são símbolos completamente diferentes. A estrela de Davi é um hexagrama, um símbolo geométrico usado principalmente no judaísmo, enquanto a estrela de Belém está associada ao nascimento de Jesus e à visita dos Reis Magos. A estrela de Belém é um fenômeno descrito no Evangelho de Mateus, onde é mencionada como um sinal celestial que guiou os sábios do Oriente até o local do nascimento de Cristo. Diferente da estrela de Davi, que tem um significado mais ligado à identidade do povo judeu, a estrela de Belém é um símbolo da revelação divina e do cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Curiosamente, há registros históricos e astronômicos que tentam explicar o que teria sido a estrela de Belém. Alguns cientistas sugerem que ela pode ter sido uma conjunção de planetas, um cometa ou até mesmo uma supernova. Mas para os cristãos, o mais importante não é como ela surgiu, mas o que ela representa, a chegada do Salvador. Enquanto a estrela de Belém brilha como um farol da fé, a estrela de Davi, ao longo dos séculos, teve seu significado distorcido em algumas tradições. E isso nos leva a um ponto essencial: o perigo da deturpação de símbolos religiosos. O perigo da deturpação, quando um símbolo se torna outra coisa. Ao longo da história, muitos símbolos perderam seu significado original e foram usados de formas completamente diferentes. A estrela de Davi não escapou desse fenômeno. Seu uso no simbolismo cristão, no judaísmo e até mesmo no esoterismo gerou inúmeras interpretações, algumas bem distantes de suas raízes religiosas. O problema surge quando símbolos sagrados são apropriados por grupos que os distorcem para outros fins. Algumas correntes esotéricas utilizam a estrela de Davi para práticas ocultistas, retirando seu significado original e atribuindo-lhe propriedades místicas que não têm fundamento na fé. Isso já aconteceu com diversos outros símbolos ao longo do tempo. Esse é um exemplo clássico de como um mistério bíblico pode ser mal interpretado. A mesma coisa ocorreu com a cruz, que já foi usada em diferentes contextos históricos. O perigo está em esquecer suas origens e permitir que falsos significados tomem o lugar da verdade. Mas, afinal, diante de tantos significados e interpretações, o que um católico deve pensar sobre a estrela de Davi? Depois de toda essa análise, fica claro que a estrela de Davi tem um papel histórico e religioso inegável. Mas para os católicos, ela deve ser vista apenas como um símbolo da tradição judaica ou pode ter um significado mais profundo? Essa é a pergunta que muitos fazem. A verdade é que esse símbolo está presente na cultura religiosa há séculos, mas não faz parte da tradição oficial da Igreja Católica. Seu uso em algumas igrejas é mais decorativo do que teológico, e qualquer interpretação que envolva poderes místicos deve ser vista com cautela. Afinal, nossa fé não está em símbolos, mas em Cristo. Por isso, ao ver a estrela de Davi, é importante entendê-la dentro do seu contexto, um símbolo do povo judeu, que carrega uma herança histórica e espiritual. Se ela aponta para a promessa de um Salvador vindo da linhagem de Davi, então sua conexão com a fé cristã pode ser apreciada. Mas jamais deve ser vista como algo mágico ou supersticioso. Agora que você conhece toda a verdade sobre a estrela de Davi, quero saber sua opinião. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam essa história. E antes de sair, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like. Assim, você continua acompanhando conteúdos que fortalecem sua fé.